Olá pessoal, mais uma videoaula aqui no nosso canal e hoje a parte 2, continuando aquele tema que é sobre legalização nos Estados Unidos para quem entrou pelo CAICAI. A gente está analisando aqui alguns casos e mostrando se é possível ou não. Então antes da gente continuar, ajude o nosso canal a crescer, é aquele aviso que a gente sempre incentiva você, se inscreva no nosso canal, se você está gostando do vídeo, dá um like aqui. E se você tem alguma pessoa que está passando por uma situação semelhante ao que está sendo abordado nesse vídeo, compartilhe essa informação. A informação, quando ela é validada, ela é boa quando ela é compartilhada. Além disso, se você possui alguma dúvida, você pode colocar aqui nos nossos comentários que a nossa equipe é uma equipe que é supervisionada e as informações são sempre validadas por advogados de imigração. É interessante que muitas pessoas estão colocando perguntas na resposta de outros comentários. Isso o YouTube não notifica pra gente. Então, se você tem uma pergunta e quer que a gente responda essa pergunta, é importante que você crie um comentário novo. A gente mostrou esse quadro para vocês aqui, essa tela, e a gente falou sobre a situação de quem entra pelo CAICAI e tem filho nos Estados Unidos. A gente disse que essa pessoa só consegue a legalização quando ela realmente precisa sair do país, cumprir aquele período lá de castigo, né? A gente diz um pedido de perdão automático durante 10 anos, e só depois que o filho tiver 21 anos que ele pode aplicar para então ser analisado uma possível chance de conseguir o Green Card. Agora a gente vai falar de situações do casamento. Gente, casamento nos Estados Unidos é a forma mais rápida. Se você se casar com um cidadão americano, é a forma mais rápida de você se legalizar aqui dentro dos Estados Unidos. Em média, estourando, o processo dura aí uns 2 anos. Apesar que 2 anos, isso era antes da pandemia, né? Agora deve estar se estendendo aí uns 3 anos. Antigamente era muito rápido, gente. Antigamente, com 1 ano, a pessoa já estava com um green card na mão. Mas a gente vai falando no decorrer da nossa videoaula. Bom, o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos? Muitos imigrantes estão entrando de forma ilegal pelo CAICAI. Ok. E muitos casamentos estão sendo destruídos devido à legalização. As famílias elas estão atravessando a fronteira com seus filhos. A gente já tem várias aulas aqui falando sobre isso. As pessoas, essa família, ela passa dificuldade na fronteira. Depois que passa o primeiro ano, o segundo ano aqui nos Estados Unidos para esses imigrantes é um período assim muito difícil. A gente fala que é o período que a pessoa come o pão que o diabo amassou. E realmente, porque o período de adaptação é muito complicado. Mas depois que a família começa a se estabilizar, um dos cônjuges ele acaba surtando, porque ele não se vê na posição de voltar para o Brasil, porque ele vê que a vida nos Estados Unidos, querendo ou não, o nosso poder de compra é maior, a nossa qualidade de vida é maior em relação a retorno daquilo que o governo passa para a gente, as casas são melhores, a gente consegue comprar mais coisas, enfim. Vocês têm vários vídeos aí no YouTube falando sobre isso, as vantagens de viver nos Estados Unidos. Então a pessoa, ela não se vê voltando para o Brasil, mas ela também não se vê vivendo ilegal para o resto da vida aqui nos Estados Unidos. Ela né? Você pode procurar aí, gente, no YouTube tem vários YouTubers que estão se separando das suas famílias para casar com pessoas que são legalizadas, que podem passar essa legalização para eles. Então, eles justificam que a minha esposa ela não quis crescer comigo. O meu marido ele quer voltar para o Brasil e eu não quero. Isso é muito complicado, a gente pode depois fazer um vídeo sobre isso, perfil da família aqui nos Estados Unidos. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, um dos cônjuges, ele surta. O marido ou a esposa acaba pedindo o divórcio daquele cônjuge brasileiro em busca de encontrar, vamos dizer assim, um novo amor, né, que vai proporcionar a legalização dessa pessoa. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Como que é possível a pessoa que, mesmo que entrou pelo CAICAI, conseguir a legalização, ou seja, obter o seu Green Card. Lembrando que existe uma diferença muito grande de Green Card para cidadania americana. Quem tem Green Card, o Green Card ele é uma autorização de residência permanente, ou seja, para você conseguir o Green Card, você tem que estar morando nos Estados Unidos e você precisa justificar
que você mora, ou seja, o maior tempo da sua vida, você pode sair para fazer turismo, você pode sair do país sem problema, você pode ir e voltar tranquilamente. A imigração precisa ver que a maior parte você estava residindo aqui dentro dos Estados Unidos. Por isso que o Green Card é uma autorização de residência, diferente da cidadania. A cidadania ela pode ser adquirida através da naturalização, ou seja, quem já tem Green Card pode se naturalizar como cidadão americano. Só que o processo ele é um processo mais difícil. Além de ter 18 anos, você tem que falar, escrever e ler inglês. Você vai passar por uma prova. Você vai passar por uma prova também para conhecer sobre os conhecimentos da história dos Estados Unidos e você não pode ter antecedentes criminais, entre outras situações. Ah, mas mesmo quem entrou pelo Kaikai consegue se tornar cidadão? Sim, porque você precisa casar com uma pessoa, né, que é americana. Depois do casamento, você passar todo o processo que a gente vai falar aqui, você consegue o Green Card. Depois de 5 anos com o Green Card, você aplica para obter cidadania. Como que é a legalização por casamento de uma pessoa que entrou ilegal pelo Kaikai? A pessoa que entrou ilegal pelo Kaikai, ela precisa se casar legalmente com um cidadão americano. Pode ser hétero ou homossexual. O processo ele vai seguir igual, tá ok? Não existe prioridade e não há discriminação aqui nos Estados Unidos. Mas não pode ser união estável, não pode ser, eu sou amigável, eu tenho um contrato. Não, tem que ser um casamento legal, um casamento de boa fé. Como a gente fala, um casamento no papel. Tem que ter um registro civil. Então, você precisa se casar com uma pessoa que seja cidadão americano. Porque o cidadão americano que vai aplicar o processo para te regularizar. Tá, ok? Não é você que faz o processo. Quem faz o processo é o seu cônjuge que já é americano. Gente, existe a possibilidade de só quem tem um Green Card conseguir fazer essa aplicação. Só que o processo é mais longo, porque só quem tem Green Card e não conseguiu a cidadania pode passar o Green Card para outra pessoa. Só que é um processo que demora mais, porque esse processo ele vai entrar numa fila, e nessa fila o governo americano ele tem uma cota para liberar Green Card para diferentes situações. E essa é uma das situações, ou seja, uma cota dos Green Cards vão para esse tipo de caso, que são pessoas que só têm Green Card. Então, pode demorar muito mais. Agora, quando a pessoa é cidadã, não entra em fila nenhuma. O processo ele corre assim livre, tranquilamente. Então, vamos lá. Os casos de legalização por casamento dependem muito da situação de quem não é o cidadão americano. Ou seja, o rumo da legalização não vai ser em relação a quem já é legalizado dentro dos Estados Unidos. Claro, a não ser quando a pessoa só tem o Green Card. Se a pessoa é cidadã americana, o processo segue liso, flui, que é uma maravilha. Quando a pessoa só tem um Green Card, aí é um caso mais específico, entra numa fila. Só que se o seu cônjuge, enquanto você está nessa fila esperando, o seu cônjuge conseguiu aplicar, conseguiu fazer todas passar pelo aquele perfil de fazer provas, fala inglês, escreve inglês, conhece a história dos Estados Unidos. Se ele consegue a cidadania, você pula, você sai daquela fila e aí vai para um processo que corre mais tranquilo. Então, o processo em si, para quem entrou ilegal, ele é um processo que é mais doloroso, vamos dizer assim. O seu processo, ele vai seguir por uma longa jornada. E essa jornada que a gente vai apresentar aqui para vocês que querem se legalizar através do casamento. Então, como que é o processo? Bom, vamos lá. Eu vou falar aqui de cidadão americano, não vou considerar a questão de quem só tem o Green Card, ok? O cidadão americano, ele vai iniciar a aplicação para o cônjuge, ou seja, vocês já devem estar casados. Não adianta ter somente o Green Card, foi o que a gente falou. É necessário ser cidadão para você não entrar naquela fila de cotas de Green Card, porque pode demorar bastante. Se você vai casar aí nos Estados Unidos, caça um cidadão americano, porque se você for caçar uma pessoa que só tem Green Card, você vai entrar nessa fila de espera aí. Vai sair, uma hora sai, mas tem muita gente já nessa fila e essa cota aí é uma cota que é bem limitada. Então, quando a pessoa casa com um cidadão, o processo, antigamente, ele demorava aí 1 ano, estourando aí 2 anos.
Agora tá numa média aí de 3 anos, tá? Depois dessa pandemia maluca que acabou fechando os órgãos aqui de imigração, porque precisa fazer a bendita entrevista. Como o cônjuge ele entrou de forma ilegal, ou seja, você atravessou a fronteira de forma ilegal, será necessário acionar a etapa do pedido de perdão. Essa etapa do pedido de perdão que é o processo doloroso para quem entrou pelo Caicai. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Depois que aplicou o processo de perdão, o pedido de perdão, vem a entrevista. A entrevista é uma etapa mandatória nos casos de legalização, ou seja, precisa comprovar que é um casamento de verdade. Ah, por que precisa comprovar que é um casamento de verdade? O papel já não diz isso? Sim, o papel diz isso. Só que aqui nos Estados Unidos é muito comum as pessoas comprarem casamento para se legalizar. Então, a imigração ela vai ficar junto ali daquele casal para tentar provar que vocês são um casal, tem um casamento de boa fé. Porque você, depois que casou, no dia seguinte, com a certidão de casamento, você já pode aplicar para o processo de legalização. E é justamente isso que eles querem avaliar, se esse casamento não foi um casamento de má fé, arrumado, só para a pessoa conseguir a legalização, conseguir uma vantagem migratória. E depois que faz a entrevista, a imigração ela valida o casamento. Então, o cônjuge, ou seja, você que casou com um cidadão americano, consegue adquirir o seu green card que vai chegar na sua casa. Bom, o que é o pedido de perdão? O pedido de perdão, gente, ele é uma etapa. Ele não vou dizer assim, que ele não é uma aplicação. Não é qualquer pessoa que, eu atravessei a fronteira pelo México, eu entrei pelo Caicai, eu quero no governo americano e falar, governo, por favor, me perdoe, eu quero pedir perdão para vocês. Não funciona assim. O pedido de perdão, ele é uma etapa dentro de um processo específico para justificar o bem-estar do cidadão americano. Quem pede perdão não é o ilegal, não é a pessoa que está errada. Quem pede perdão é o cidadão americano que vai pedir perdão por você. E somente quem pode pedir perdão é pais e cônjuges americanos, porque eles são parentes qualificadores em um pedido de perdão. Ou seja, a gente falou isso na aula anterior. Eu tenho um filho, o filho não pede perdão. Não. Eu tenho um filho americano, não pede perdão. O seu processo para se legalizar com seu filho americano é outro. Assiste a outra aula. O cônjuge é um parente qualificador que vai pedir perdão para você. E como que funciona isso? O cônjuge, ele vai, no processo de imigração, ele vai justificar que a sua permanência dentro dos Estados Unidos é importante para não afetar a saúde mental, a saúde emocional, a saúde física do cidadão americano. Então, quem vai pedir perdão para você perante o governo americano, a imigração, é o seu cônjuge que já é americano. Então, antes de seguir com a legalização por casamento, o cônjuge que entrou ilegal pela fronteira precisa estar regular com a imigração. Por isso, o pedido de perdão antes de concluir a legalização por casamento. Iniciou o processo de legalização por casamento, o cônjuge já tem que também entrar com essa etapa do pedido de perdão. Por quê? A sua legalização por casamento só vai sair se você conseguir o perdão da imigração americana. E como que vai acontecer isso? Se você entrou nos Estados Unidos de forma ilegal, atravessando a fronteira, o seu pedido de perdão vai ser analisado aqui nos Estados Unidos e vai ser enviado para o Brasil. Ou seja, você tem que sair dos Estados Unidos para continuar o pedido de perdão no consulado do país de origem. Você tem que voltar para o Brasil porque o seu pedido de perdão vai ser analisado lá. Quando chega lá, é muito importante, se você já tentou tirar o visto americano e foi reprovado, você precisa alinhar as informações para não entrar em divergência. Porque seu pedido de perdão ele pode ser aprovado aqui nos Estados Unidos, mas quando chegar no Brasil, o consulado americano lá, se houver divergência, se você mentiu em alguma informação, suas tentativas de visto, o consulado pode negar o pedido de perdão lá. E se negar o pedido de perdão lá, o processo de legalização por casamento aqui nos Estados Unidos desanda. E piorou de vez, porque você já está lá no Brasil. Porque você precisa retornar para fazer uma entrevista lá no consulado no Brasil. Então, por isso que eu falo, é um processo doloroso, é um processo assim que é desgastante para quem entrou pelo Caicai e vai se legalizar por casamento
aqui com o americano nos Estados Unidos. Então, no consulado, é realizada uma entrevista onde o cidadão americano assume a responsabilidade para o perdão do cônjuge. Só que lá é analisado as informações referentes à sua vida no Brasil. Então, muito cuidado, você precisa ter uma assessoria com um advogado de imigração para estar muito bem alinhado com tudo que vai ser apresentado, tanto aqui na imigração dentro dos Estados Unidos, como lá no consulado no Brasil. Então, após essa entrevista lá no consulado brasileiro, foi aprovado, eles vão emitir um visto para você entrar nos Estados Unidos, mas agora de forma regular. Quando você entra nos Estados Unidos novamente de forma regular, porque o seu pedido de perdão foi aprovado, então o seu processo de legalização por casamento continua aqui. Aí já vai para a etapa da entrevista. Essa etapa de entrevista, ela é uma etapa que é para comprovar se um casamento é de boa fé. Ou seja, eles querem entender se o seu casamento não é um casamento falso, não é uma farsa. Então eles vão avaliar a interação do casal. É uma entrevista simples, só que só quem é casado sabe a rotina, a intimidade, o dia a dia. A vida de um casal, ela é muito ligada. Então, eles são treinados para identificar se você, sim, é casado de forma real com aquela pessoa. O oficial de imigração ele pode separar o casal e fazer perguntas para a mulher e depois fazer perguntas para o cônjuge separado e confrontar essas informações. Então, o advogado de imigração, ele vai criar provas, vai gerar vínculos através de evidências. Por isso que é bom vocês terem fotos, contas no mesmo endereço, correspondência, e-mails, contas de banco. Tudo isso são provas a favor do casamento de vocês para mostrar para a imigração que vocês possuem um casamento de boa fé. Uma vez que passou pela entrevista e foi aprovado e validado o casamento, então o cônjuge ele recebe o green card na casa dele, dentro dos Estados Unidos. Lembrando que green card é documento de permanência residencial, ou seja, para receber o green card, você precisa estar dentro dos Estados Unidos. E já finalizando a nossa aula, a gente vai falar algumas informações que não são muito divulgadas. Se a pessoa ela entrou ilegal, você entrou ilegal pelo CAICAI, tem filhos menores de 18 anos, o cônjuge americano, a pessoa que você está casando, ela pode aplicar para cada filho obter o green card. Isso é interessante. Ela pode aplicar para os seus filhos. Ou seja, para o processo correr junto, e aí você vai ter o green card e os seus filhos também. Se ele não quiser fazer isso por algum motivo, não tem problema. Depois que você tem o green card, você pode também aplicar para os seus filhos. O pedido de perdão ele pode ser uma etapa para quem entrou com o visto e ficou fora de estado. E nesse caso, a pessoa não precisa retornar ao país de origem para fazer aquela entrevista com o consulado. Como é que funciona isso? Você entrou com visto de turismo dentro dos Estados Unidos, passou um tempo lá, 3 anos, não renovou o seu status e conheceu um cidadão americano, uma pessoa que pode passar o green card. Essa pessoa vai precisar fazer um pedido de perdão para você. Por quê? Porque você descumpriu uma ordem de imigração. Você tinha um prazo para ficar dentro do país e você não cumpriu aquilo. Então, essa pessoa vai pedir perdão para você. Só que nesse processo de perdão você não precisa voltar para o Brasil. Você pode fazer todo o processo de perdão aqui com a imigração americana. Outra coisa aqui, nem todo parentesco pode ser qualificador legal para pedido de perdão. Foi o que a gente falou. Só pede perdão quem é pai e cônjuge, tá? Filho não consegue pedir perdão. Não adianta. A pessoa sozinha, ela não pode pedir perdão. Somente um responsável qualificado. É aquela história que a gente falou. Você não pode bater na porta lá do da imigração aqui nos Estados Unidos e falar: olha, eu errei com vocês, eu atravessei a fronteira, pedi asilo, mas não era bem isso que eu queria, estava passando por dificuldade no Brasil, mas eu quero pedir perdão para vocês. Não funciona assim. Quem pede perdão é um americano, e só um americano que é responsável qualificador, que é pai ou cônjuge. Quem tem green card, ele pode pedir perdão sem ser cidadão, mas como a gente falou, é um processo de casamento onde somente o cidadão ele repassa a legalização, e além disso tem todo aquele processo de entrar na fila
para as cotas de green card que são direcionadas para esse tipo de situação. Então, é um processo que vai demorar muito mais. Outra coisa é que quem ficou fora de status e não tem responsável legal, somente consegue o perdão, não é bem um pedido de perdão, mas a gente fala o pedido de perdão através do castigo, que é ficando afastado durante 10 anos dos Estados Unidos. Gente, esse período de 10 anos depende muito dos casos, mas em média são 10 anos. Isso é lei de imigração. Se você estourou status dentro dos Estados Unidos, foi deportado, saiu dos Estados Unidos, você está barrado durante 10 anos, você não pode voltar para os Estados Unidos. Somente 10 anos depois você vai precisar fazer uma nova solicitação de visto para saber se você é aprovado ou não. Mas depois de 10 anos você tem chance de ser aprovado. Antes de 10 anos é certo, você vai tentar o visto e só vai gastar dinheiro porque você precisa cumprir o castigo para conseguir esse período de perdão para acessar os Estados Unidos novamente. Tá ok? Bom, chegamos ao final da nossa aula sobre a legalização para quem entrou pelo CAICAI e quer se legalizar através do casamento. Sim, é possível, mas é o processo que a gente falou aqui no decorrer da nossa aula. Não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhe. Se ficou alguma dúvida, porque são casos muito específicos, mas de forma muito geral a gente tentou abranger a situação justamente de quem entra pelo CAICAI. Tá? Que é o tema do vídeo. Então você pode colocar nos comentários. Lembrando, não faça comentários dentro de resposta dos comentários. Crie um comentário novo que o YouTube notifica pra gente e a gente responde todos vocês. Um abraço e até a próxima videoaula.